Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui muito bacana para vocês, um dos temas mais importantes atualmente, que é falar sobre o direito intertemporal. O que é o direito intertemporal? É nós estudarmos a aplicabilidade da norma, seja ela norma material ou norma formal, no tempo. Aplicação da lei num determinado espaço de tempo. Essa discussão se tornou extremamente importante depois da publicação da Lei 13.964 de 2019, essa que todo mundo está chamando aí de pacote anticrimes. E por que isso se tornou relevante? Esse pacote anticrime, essa Lei 13.964, ela produziu mudanças em todo o ordenamento jurídico penal brasileiro. Ela mudou o Código de Processo Penal, ela mudou o direito penal, ela mudou a lei de execução penal e mudou muitas leis extravagantes, como é a lei de armas, a lei de interceptações telefônicas, a lei de crimes hediondos e outras leis também. O que significa entender esse direito intertemporal no contexto desse pacote anticrimes? É nós sabermos que as mudanças que esse pacote trouxe, elas se aplicam desde já a todos os processos que estão tramitando, elas se aplicam somente aos processos que virão. Como que vai funcionar isso? Cito a título de exemplo, talvez o ponto mais polêmico de toda essa discussão do direito intertemporal é o que se refere ao acordo de não persecução penal. Raciocinem comigo. O advento da Lei 13.964 alterou o artigo 28, criando ali outros 28A, 28B, no Código de Processo Penal, estabelecendo a possibilidade de o Ministério Público entabular com o acusado, com o indiciado, um acordo de não persecução penal. Ou seja, um acordo em que o Ministério Público não vai denunciar o réu, não vai inaugurar uma persecução penal e, em contrapartida, o réu assume ali algumas contraprestações. O primeiro mais importante requisito é que para ele ter direito a esse acordo, ele tem que confessar a prática delitiva, ele tem que reparar os danos e ali cumprir outras condições que o Ministério Público vai propor para ele. É literalmente uma fase de negociação. Como eu vou pegar esse acordo de não persecução penal como exemplo, é interessante que a gente reflita um pouco sobre ele. O que significa esse acordo? Esse acordo significa um desafogamento do judiciário, porque ele vai abranger todos os crimes cuja pena mínima não ultrapasse 4 anos, vale dizer, grande parte dos crimes do Código Penal. Nós tem o outro requisito que não pode ser crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa. Mas você pega aí receptação, falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato, furto, os crimes contra a administração pública de uma forma geral, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro. Então, nós pegamos uma gama muito grande de crimes que podem, o réu pode ser beneficiado com o acordo de não persecução penal. O que eu preciso que vocês reflitam comigo e o porquê dessa discussão do direito intertemporal, da aplicação do direito num determinado espaço de tempo. Quando essa lei entrou em vigor e passou a existir no nosso ordenamento esse acordo de não persecução penal, a pergunta que se faz é: ele somente se aplica aos crimes que forem apurados daqui para frente, aos inquéritos, que chegarem às mãos do Ministério Público daqui para frente, ou ele se aplica a processos passados, a crimes cometidos antes da vigência dessa lei? E se aplicar a crimes praticados antes da vigência dessa lei, outra pergunta, aplica-se aos processos que já foram denunciados, mas o réu não apresentou resposta à acusação ainda? Ou aplica-se aos processos que o réu foi denunciado, já teve resposta à acusação, já teve audiência de instrução, mas não teve sentença? Sendo um pouco mais ousado, seria possível aplicar esse instituto aos processos que já têm sentença, mas não transitou em julgado ainda? Essa é só uma forma de exemplificar para vocês o que é a aplicação do direito no tempo.
É lógico que essa aula não é sobre o acordo de não persecução penal, isso nós faremos em outro momento, nós vamos gravar uma aula especialmente sobre esse tópico para vocês, mas agora o que eu quero chamar a atenção de vocês é para que vocês entendam a aplicação da lei penal e processual penal no tempo. Para isso, nós precisamos inicialmente saber diferenciar o que é uma norma material e o que é uma norma processual. É de fundamental importância que vocês entendam o que eu vou explicar, porque em várias áreas do direito você vai precisar disso. Em provas da OAB, se você é estudante, se você é advogado, você vai precisar disso ao elaborar uma alegação final, ao elaborar um recurso, ao sentar para discutir com o promotor de justiça a pertinência ou não de um acordo desse, ao discutir com o juiz a aplicação ou não de uma determinada lei num processo de um cliente seu. Não tem como você falar que atua na área criminal, que quer estudar penal e processo penal, se você não souber isso. A norma de direito material, ela deve ser entendida da seguinte forma: direito material, ou seja, a matéria de que trata o direito. Para que você compreenda sem muita dificuldade, eu te convido a relembrar lá do contrato social de Rousseau. Se nós estivéssemos iniciando uma sociedade agora, passando a conviver juntos na sociedade, eu e você, nós logo nos primeiros dias teríamos alguns problemas. Nós teríamos que aprender a regulamentar algumas coisas da nossa convivência. Quando que eu posso falar, quando que eu não posso, se eu posso ouvir um som alto, se eu não posso, se o que eu sujei na casa eu lavo ou eu não lavo, onde que eu posso praticar determinadas atividades que não atrapalhem as suas atividades. Se você parar para raciocinar, isso é o mais elemental, o mais básico do direito, que significa dizer, nós temos algumas matérias que precisam ser regulamentadas. Ao longo da evolução da sociedade, nós precisamos regulamentar os bens, nós tivemos o direito civil para isso. Em outro momento, nós precisamos regulamentar as relações afetivas entre as pessoas, o direito de família passou a cuidar disso. Nós precisamos regulamentar as discussões patrimoniais diante da morte do dono desse patrimônio. O direito das sucessões passou a regulamentar isso. Em algum momento na sociedade, uma pessoa praticou atos que a sociedade não gostou e entendeu que a pessoa deveria ser punida pela prática desse ato. Surge aí a ideia de punição, surge o direito penal e a gente entendeu que nós teríamos um código com vários artigos falando o que eu não posso fazer. E se eu fizer, serei sancionado com uma pena. O direito penal cuida disso. Em algum momento da nossa história, nós percebemos que nós envelhecemos, passamos a vida toda trabalhando e ao final nós deveríamos ter uma recompensa por todo o serviço prestado para a sociedade. Surge aí a ideia do direito previdenciário. Então, se você observar, o direito material, a norma material, é a matéria de que trata o direito, as relações humanas. É direito material, direito civil, direito tributário, direito penal, direito agrário, direitos humanos, direito constitucional, direito previdenciário, direito econômico, são as matérias de que o direito trata. Mas a norma, por exemplo, o direito penal que tipificou no seu artigo 121 que matar alguém é crime e quem assim o fizer será sancionado com uma pena que pode variar de 6 a 20 anos, se o homicídio for simples, essa lei por si só, ela não tem efetividade. Se nós tivermos um código que estabelece que matar alguém é crime, um determinado cidadão vai ali e mata uma pessoa. Se você chegar para ele e falar que é crime, isso não vai mudar a postura dele. Se você falar que tem uma pena prevista, isso não vai mudar a postura dele. Porque a norma penal, a norma material,
ela é pensada em relações reais, mas ela vive no campo da abstração. Quando ela é aplicada a um caso concreto, ela só terá efetividade se nós tivermos uma norma processual. Aí vai surgir uma outra norma que vai garantir efetividade a essa norma material. Ou seja, matar alguém é crime. Um cidadão mata o outro. O simples fato de matar não tem um botão de liga e desliga que ele já aparece no sistema prisional. Ele matou, ele vai ser punido. Mas para que ele seja punido, nós devemos ter uma outra norma. Essa outra norma, chamada de norma processual, vai regulamentar as relações do processo com esse fato. Aí surge a ideia da prisão em flagrante, surge a ideia do inquérito, surge a ideia da ação penal, surge a ideia de uma sentença, surge a ideia de um recurso. Se você observar, todos esses institutos a que me referi, inquérito, prisão, ação penal, sentença, recursos, são matérias do processo penal. Não é matéria de direito penal. Direito penal estabelece o crime, a conduta, se é consumado, se é tentado, se teve dolo, se teve culpa, se o fato é típico, se é ilícito, se é culpável. Mas isso não tem nada a ver com a norma processual. A norma de direito material, ela não tem nenhuma efetividade se a norma de direito processual não for aplicada. Daí surge um raciocínio muito interessante. O direito material é, na seara do que nós estamos estudando hoje, o direito penal. A norma processual, ou também chamada de direito formal, é o processo penal. Observe, o direito penal vai tratar dos crimes e das penas. Agora, se uma pessoa pratica esse crime, como que eu vou conseguir efetivar sobre ela uma punição? Através do processo, com as normas processuais. Mesmo porque, se você se lembrar, lá no direito constitucional, no artigo 5º, lá nos direitos e garantias individuais, está estabelecido que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, para que uma pessoa seja punida, há que se ter um processo. Esse processo é um caminho com muitas regras a serem obedecidas pelas partes. Esse processo vai assegurar ao réu o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência. São vários princípios que vão fazer a base que sustenta esse caminho, o processo. Então eu tenho direito material, é o direito penal, direito formal é o processo penal. É a forma de fazer o direito penal acontecer. É a forma de dar efetividade ao direito penal. O crime de homicídio tem pena de 6 a 20 anos, mas isso só será efetivo, eficaz, se nós tivermos prisão em flagrante, prisão preventiva, denúncia, inquérito, sentença. Aí sim, essa norma penal fará todo sentido. Pois bem, se o direito penal regulamenta os crimes, as penas, regulamenta as condutas num determinado espaço de tempo e de lugar, nós vamos entender que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 40, anotem aí porque isso é muito importante, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, estabelece que a norma penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Vamos entender isso num esquema gráfico. Eu tenho um fato praticado em 2019. Eu tenho uma lei nova que entrou em vigência em 2020. A primeira pergunta que eu te faço: essa lei nova é penal ou é processual? Se ela for penal,
essa lei será aplicada a esse fato, ao fato de 2019, se ela beneficiar o réu. Então observem, para você que está apenas nos ouvindo e que não está neste momento enxergando o gráfico que eu faço no quadro, analise aí na sua cabeça, raciocine o seguinte: em 2019 um fato foi praticado, em 2020 nós temos uma lei nova que trata desse fato. A pergunta que faço é, essa lei é penal? Ela é uma lei material? Se for, essa lei de 2020 será aplicada ao fato de 2019 se ela beneficiar o réu. Qual seria, por exemplo, essa espécie de benefício? Seria uma lei que tratou de associação criminosa e mudou a pena, que era de 1 a 3 anos, ou melhor, de 2 a 4 anos, mudou para 1 a 3 anos. Então a pena mínima era 2 anos, baixou para 1. Isso beneficia o réu. Então essa lei será aplicada a um fato cometido antes da vigência dela. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal estabelece: a lei penal não retroagirá. Essa é a regra. Salvo se beneficiar o réu. Mas aí a discussão fica interessante para nós se você refletir da seguinte forma: essa lei não é penal, essa lei é processual. Foi alguma regra do processo penal que foi alterada. Aí nós vamos lá para o artigo 2º do CPP. O artigo 2º estabelece que a lei processual aplica-se desde já, sem prejuízo dos atos já praticados. Observem, a lei processual aplica-se desde já. Mas aqueles atos que já foram praticados, eles serão aproveitados. Não precisa repeti-los. Por que isso é interessante para nós nessa discussão do direito intertemporal? Porque ainda que a lei processual seja pior, seja mais gravosa, traga de qualquer forma uma ideia de prejuízo para o réu, essa lei será aplicada a todos os processos que estão em andamento, inclusive aqueles que tinham sido instaurados antes da vigência dessa lei. O que significa dizer que esta lei nova, ela vai se aplicar aos processos a partir de 2020 e aos processos antes de 2020, independentemente se vai gerar prejuízo ou não. Por quê? Porque ela não é uma lei de direito material, ela não é uma lei penal, ela é uma lei processual. Ela não está tratando do crime, ela não está tratando do réu, ela está tratando dos procedimentos, das etapas processuais que o Estado tem que seguir para conseguir efetivar a punição sobre o cidadão. Se nós estamos mudando as regras, elas podem ser aplicadas desde já a todo e qualquer processo. Bom, mas voltando ao tema inicial da nossa discussão, essa lei 13.964, que trouxe diversas mudanças, elas serão aplicadas a todos os processos a partir de agora, ou ela se aplica apenas ao processo que nascer daqui para frente? A resposta é a mais óbvia no campo do direito. Depende. Depende de você identificar nessa lei 13.964 o que é norma material e o que é norma processual. Cito um exemplo para você. Quando a lei veio e estabeleceu o regime de cumprimento de pena mais grave para quem comete crimes hediondos e são pessoas reincidentes, que agora é uma nova fração para cumprir em regime fechado, para depois passar para o semiaberto, para o aberto, observem que isso é uma norma de direito material. Aqui não está falando nada de processo, de procedimento. Aqui está falando do direito em si. Se você cometer um crime, você vai começar a pena em regime fechado e depois de tantos % da pena cumprida, você vai para o semiaberto.
Beleza, essa norma aplica-se aos crimes cometidos a partir de agora, a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Mas, se essa lei, de alguma forma, beneficiar os réus, ela poderá ser aplicada a um processo antes da vigência dela. Essa é uma norma de direito material. Agora, um exemplo de uma norma de direito formal. O Código de Processo Penal foi alterado, aplicando-se ao artigo 158 do CPP, uma série de regras, implantando no Brasil a cadeia de custódia na prova pericial. Os procedimentos previstos ali nas perícias, a partir de agora, aplica-se exclusivamente a partir de agora. Nós não vamos aplicar essas normas às perícias que já foram realizadas nos processos que estão em andamento. Se eu tenho um determinado processo, esse processo foi feita uma perícia. Essa perícia, ela será aproveitada. Eu não preciso fazer essa perícia de novo, porque a norma que trata de perícia é uma norma de direito formal, o que significa dizer, aplica-se a partir de agora a todos os processos e aquela parte que ficou para trás, nós vamos aproveitar. Aquela perícia que já foi feita, mesmo não sendo de acordo com a nova lei, ela será aproveitada. O grande problema nasce para nós, e aí eu já parto aqui para o encerramento, para que você consiga entender a nossa discussão. O grande problema é, e quando essa norma tem caráter misto? Como assim, professor? Na mesma norma, no mesmo artigo, você observa que tem parte de direito material e parte de direito formal. É sem dúvida a situação mais complexa. Vou citar exemplo para você. O artigo 171 do Código Penal, o denominado crime de estelionato, sofreu alterações com o advento desse pacote anticrimes, dessa lei 13964 de 2019. Passou-se a prever no Código que o crime de estelionato deixou de ser uma ação pública incondicionada para ser crime de ação pública condicionada. Ou seja, agora, para que a pessoa pratique crime de estelionato seja processada, a vítima precisa representar. Se ele não oferecer representação contra o réu no prazo de 6 meses, decairá do direito e se extingue a punibilidade do réu. O que eu quero dizer é, uma vítima sofreu um estelionato. Ela tem que ir até a delegacia ou ao Ministério Público e representar contra o autor dos fatos. Se ele não representar, o processo não será iniciado. O inquérito sequer será instaurado. Antes não, antes era pública incondicionada. O promotor poderia denunciar independente da vítima querer ou não. Agora é pública condicionada. Surgiu então uma discussão. E os crimes de estelionato que já estão sendo processados e não tem representação da vítima? O que faz com eles? Aí nós temos que partir da seguinte análise. A norma do artigo 171, ela é de direito formal ou ela é de direito material? Nós estamos, portanto, diante de uma norma de caráter misto. Ela é material e formal ao mesmo tempo. Por quê? Porque na medida em que fala que a ação se procede mediante representação, essa representação é direito material. Porque se não representar no prazo de 6 meses, ocorrerá a decadência. A decadência está lá no artigo 107 do Código Penal, como uma das condições que extingue a punibilidade do agente. Se está no Código Penal, é direito material. Se eu estou falando de representar ou não representar, eu estou falando de possível extinção da punibilidade. Se eu estou falando de extinção da punibilidade, é lógico que é direito material. Agora, na medida em que eu paro para pensar que a ação é a petição inicial do Ministério Público que deflagra um processo, que deflagra uma persecução penal, eu estou percebendo que essa norma também tem caráter de direito formal. Só que de direito material retroage se beneficiar o réu, de direito formal não retroage. A doutrina já pacificou, os tribunais já têm esse entendimento firmado. Se a norma tem caráter
misto, direito material e direito formal, sempre irá retroagir para beneficiar o réu. É assim que eu quero fechar o raciocínio de hoje. Você vai entender, você vai ler as leis e vai saber diferenciar. Isso é direito formal, isso aqui é direito material. Direito material sempre retroage para beneficiar o réu. Direito processual não retroage, aplica-se a todos os processos daqui para frente. Tem caráter misto? Sempre vai retroagir. Porque se tem caráter misto, tem ali dentro um pedaço de direito material. E o direito material tem que retroagir. Esse é o entendimento consolidado, é isso que se discute, é isso que os tribunais têm entendido. Então, nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar de alguns institutos do pacote anticrime. E eu vou precisar que você saiba, que você tenha compreendido a melhor maneira de você entender direito material, direito formal. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Para você discutir o direito intertemporal, para você discutir a aplicação da norma no tempo, você tem que saber se é norma material, se é norma processual. Beleza? Não se esqueça, você vai dar um like aí na nossa videoaula se você gostou, você vai se inscrever no nosso canal, pode nos seguir também lá no Instagram, @professorarlenfreire, e caso você tenha alguma dúvida do conteúdo que foi ministrado, pode postar aí embaixo, pode falar, pode comentar, pode discutir, pode criticar, terei o maior prazer em responder todas as suas indagações. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê nas nossas próximas aulas.